Olá, meus amores, bom dia, boa tarde. Vamos começar novamente mais uma semana. Estamos entrando na 11ª semana. Então, força na peruca, não deixa a peteca cair. Vamos aos estudos. Hoje, na nossa primeira aula de português, nós vamos corrigir as lições das páginas 27 e 28. Então, nós vimos lá na página 27 o texto Tataravô do Tubarão. Então, o que ele queria saber aqui no Tataravô do Tubarão? Era para a gente indicar as partes do texto. Então, quando ele escreve Olá, pessoal da CHC, o que seria essa parte? Aí alguém poderia me perguntar, Pro, eu tive dúvida. Lembra que a Pro falou que estava todos os elementos lá na página 26? Eram esses elementos que eu tinha que procurar. Então, quando eu falo Olá, pessoal da CHC, o que é isso? O que seria isso? Quem escreveu que é a saudação acertou. Então, aqui na parte verde, eu tenho que escrever saudação. Logo em seguida, eu tenho essa parte todinha, olha que grande. O que seria isso? Quem colocou que essa parte vermelha é o corpo do texto, acertou. O que é o corpo do texto? É o texto que eu vou redigir, o texto que eu vou escrever. Depois, nós temos a parte laranja, alunos do 5º ano C, da EMEB, Prefeito Aldino Pinotti. Quem colocou que esta parte é o remetente, acertou. Sim, são as crianças que mandaram a cartinha para a revista. Então, acertou. E por último, São Bernardo do Campo, SP. Seria o local de onde eu estou escrevendo o meu texto, certo? Depois eu tenho um outro texto, uma outra cartinha que enviaram para a revista. Olha só que cartinha. Olha o título dessa cartinha. Inspiração que vem do lixo. Então, o que seria essa parte vermelha? Olha que grande. Então, quem escreveu que esta parte vermelha é o corpo do texto, acertou. Depois, na parte verde, fala assim, ó, abraços e beijos. O que seria isso? É a minha despedida. O pessoal que fez a cartinha, eles se despediram, eles escreveram abraços e beijos. Depois, alunos do 3º ano C, Escola Municipal Neuza Milori Fred. Quem escreveu isso? Foram os alunos. Então, se eles mandaram, aqui vem o remetente, quem está enviando a cartinha. E, por fim, Ibaté, SP, São Paulo. Isto seria o meu, vamos lá, local de onde se escreve, certo? Logo em seguida, nós temos o exercício 10, onde as cartas do leitor, da página 23, possuem tipos de letras diferentes. Lembra da aula da Proedilma, tá bom? Proedilma já ensinou alguns tipos de letras. Então, nós tínhamos que responder. Qual parágrafo aparece em negrito, aquela letra mais escurinha? Vamos voltar aqui no texto 1, ó. No Tataravô do Tubarão, qual é o parágrafo que está em negrito? Ó, esse daqui é um parágrafo, o primeiro parágrafo. Depois eu tenho o segundo parágrafo e, por fim, o terceiro parágrafo. Qual é o parágrafo que está escuro em negrito? É o segundo parágrafo. Então, quem marcou X no segundo parágrafo, acertou. Logo em seguida, ele quer saber na letrinha B qual parágrafo aparece em itálico, é aquela letrinha meio que deitada. Então, não é o primeiro, nem o segundo, é o terceiro parágrafo. Quem colocou que o parágrafo que tem letra em itálico, acertou, que é o terceiro. E, por fim, ele quer saber qual parágrafo que não tem alteração, que ele está escrito certinho. Então, olha só, o primeiro parágrafo, ele está com o mesmo tipo de letra. Então, seria o primeiro parágrafo.
certo? Exercício da letrinha D. Os parágrafos de cada carta foram todos escritos pelo mesmo autor? Foram? Não, eles foram escritos pelo pessoal que trabalha na revista, mas na revista existem vários autores. Então, não é só uma pessoa, é um grupo de pessoas que trabalham na revista, certo? A publicação é feita pela revista, mas lá na revista podem ter vários autores. E aí, a letrinha E. Por que você acredita que as cartas foram publicadas dessa forma? O que você acha? Então, essa daqui é uma resposta individual. Exercício 11. Após responder às atividades anteriores, nós tínhamos que se juntar a um coleguinha e verificar as semelhanças e diferenças entre as cartas. Então, quais são as semelhanças nas duas cartinhas? As duas têm destinatário, né? Qual é o destinatário? O destinatário é a revista. As duas têm remetente, uma foi escrita por alunos do 5º ano, outra pelo de 3º. As duas têm local onde elas escreveram, certo? E as duas cartinhas possuem o corpo do texto. Vou até aumentar aqui. Então, essas são as semelhanças. Destinatário, remetente, local de onde se escreve e o corpo do texto, que é a parte escrita. E quais são as diferenças entre as cartinhas? Uma cartinha fez a saudação, a primeira cartinha fez a saudação, certo? Que ela colocou, olá, pessoal da CHC. Fez a saudação. A segunda cartinha não fez saudação, mas a segunda cartinha fez a despedida, abraços e beijos, e a primeira cartinha não. Então, esta era a minha diferença, a saudação e a despedida. Uma tem saudação e uma tem despedida, certo? E para finalizar a nossa correção de hoje, em sua leitura, Emília percebeu que as cartas do leitor têm muitas características em comuns com as cartas pessoais, a carta que eu mando para um familiar, para alguém conhecido. Então, nós tínhamos que assinalar V para verdadeiro e F para falso para as informações abaixo, que indicam possíveis semelhanças e diferença entre esses dois gêneros textuais, esses dois tipos de gêneros textuais. Então, vamos lá. A primeira frase era: ambas as cartas são enviadas pelos correios? Quem colocou que aqui é verdadeiro, acertou. Por quê? Porque eu posso mandar as cartinhas tanto pelo correio como pelo e-mail. A cartinha que eu mando para a revista. E a pessoal também eu mando pelo correio. Depois, o remetente está presente nas duas cartas? Sim, claro, tem que ter o remetente verdadeiro, né? Letrinha C. A letrinha C falava o seguinte: tanto a carta do leitor quanto a carta pessoal são direcionadas a amigos e familiares? Não. Quem colocou que aqui é falso, acertou. Por quê? Porque eu posso escrever a carta para uma revista que eu nem conheço ninguém. Então, nem sempre eu preciso mandar uma carta pessoal minha para alguém que eu conheça. Depois eu tenho a letrinha, a quarta frase. Apenas na carta pessoal encontramos a opinião de alguém sobre determinado acontecimento? Não, eu também posso mandar uma carta para a revista e achar da minha opinião. Ah, eu gostei, eu não gostei, eu acho que vocês poderiam mudar. Então, a opinião eu posso mandar, eu posso escrever em qualquer tipo de carta, tanto na pessoal, né, como na carta enviada para revistas. E para finalizar, nós temos a última frase. Os dois tipos de carta terminam com despedida e assinatura? Nós vimos que sim, né? Eu posso terminar com a despedida e com a assinatura, tanto na minha carta pessoal
como na carta que eu envio para uma editora ou para um jornal, certo? Assim, a gente termina a correção. Quem errou, presta atenção, volta lá, perceba onde que errou e tente fazer tudo certinho, corrigindo certinho. Ah, detalhe, a Pro quer que vocês coloquem sempre nas páginas da apostila a data da lição que vocês estão fazendo. Então, esta lição de hoje é do dia 15/6. Então, anotem aí, correção do dia 15/6, porque essa lição foi da aula passada, certo? Então, lembrem-se sempre de colocar a data. Um beijinho e até daqui a pouco tem aula de matéria para aprender, matéria nova. Beijos!